Então, a gente teve uma reunião no fórum que ocorreu no mês passado, né? Não vou me recordar aqui o dia exato. A gente escolheu a comissão que ficaria responsável por estar junto ao poder público, né, a prefeitura, na, na fiscalização, na proposição de algumas questões relacionadas à Lei Aldir Blanc. E aí, é, e aí foi eleita essa comissão, né, por 5 pessoas, e nós, que faço a comissão, convocamos mais um grupo de trabalho, mas essa comissão nós debatemos, elaboramos uma carta que foi enviada à secretaria, né, Subsecretaria de Cultura, Educação e Cultura, respectivo a isso, a proposições para a Lei Aldir Blanc. E aí, se vocês me permitirem, gostaria de fazer uma breve leitura dessa carta para todos terem ciência do que foi enviado. Pode ser? Por favor. Vou tentar. Estão vendo? Não, a carta eu não estou conseguindo ver. Tá pequeno? Não. Eu também não estou conseguindo ver, não. Eu não estou conseguindo ver a carta, cara. Só um instante. Só aparece a minha imagem. Eu consegui ver. Conseguiu? Eu consegui. Não estou conseguindo ver ainda. Só aparece a minha imagem mesmo. Gabriel, você colocou, mas a resolução estava baixa. Você tem que ampliar. Isso. Amplie a imagem agora. Isso mesmo. Vai dar zoom. Isso. Aqui? Mais. Bota mais. Aqui acho que é o máximo. Agora acho que dá para ler. Pelo menos eu consigo ver aqui. Mas qualquer coisa no celular dá para vocês ampliarem, igual uma foto também. Eu consegui também ampliar. Eu continuo não vendo. Eu acho que clicou em cima da sua foto, Ronaldo. Será? Você clica em cima da sua foto de novo. Eu estou vendo agora. Ó. Mas eu vou ler, de qualquer forma. Ótimo. Agora qualquer coisa, Gabriel, você encaminha o documento aqui no... Você consegue enviar pelo chat? Não, pelo chat não, mas eu envio pelo... envia no grupo WhatsApp. No grupo do WhatsApp. Conseguindo acompanhar. Pode enviar pelo WhatsApp, sim. Isso. Eu vou ler aqui, e aí depois eu envio lá. Tá bom? Ó, aqui tá endereçado, né, para a Subsecretaria e tudo mais. Proposições do Fórum Cultural de Itaboraí, a parte da cultura do município, tocante à execução da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc. Especula-se, segundo informações provenientes da deputada Jandira Fegali, a intenção que a regulamentação federal constará a seguinte divisão de competências. Para os estados, o inciso 1 e 3, o segundo da lei, e para os municípios, os incisos 2 e 3 do artigo 2º da lei. Aqui, esse inciso 1 se refere ao auxílio de R$600, e o terceiro é a questão das editais e produções artísticas, né? E os municípios, o segundo, que é o auxílio aos e o 3 também, que é o dos editais. Baseando-se nas discussões nacionais e regionais sobre o processo de implementação da lei, entende-se que a lei foi criada com o
e os artistas que passaram por dificuldades neste período de calamidade pública provocado pela pandemia de Covid-19. Mesmo os fazedores de cultura que não sobrevivem de suas atividades culturais, a lei os contempla por meio de editais, chamadas públicas, etc. Entendendo isso, o Fórum Cultural de Itaboraí vem por meio deste indicar pontos que devem ser em consideração na elaboração do planejamento para aplicação dos R$ 1.562.249,00 provenientes da lei que o município irá receber. Os pontos são a criação de editais para premiações, pois apresentam um caminho mais prático no reconhecimento dos trabalhos artísticos, culturais, de prestação de serviços à comunidade, de pessoas e instituições ligadas aos contingentes de cultura. As apresentações devem levar em conta o portfólio do artista e da instituição cultural desde antes da pandemia, podendo tal ser comprovado por rede social, documentação, fotos, vídeos, etc. Visa também, com este recurso, atender profissionais que trabalham nos bastidores das manifestações culturais, em atividades como montagem de cenário, audiovisual, iluminação, artesão, teatro, gastronomia, culturas étnicas, culturas urbanas, como também aos que são a cultura da Balorixá, dentre outros abraçados na lei. Por algum motivo, deverão ser contemplados pela renda emergencial. A criação de editais para apresentações culturais e produção de conteúdo, seja transversal e atenda a todos os segmentos artísticos. A lei prevê que as contrapartidas dos espaços culturais sejam no prazo de 120 dias após decretado o fim do estado de calamidade pública. Propomos levado em consideração para apresentações culturais e produção de conteúdo este mesmo processo, devido à impossibilidade de alguns fazedores de cultura atuarem através da internet. Logo, é imprescindível que na ficha de preenchimento haja a opção de escolha para o proponente de entregar sua contrapartida em curto prazo e online, ou entregá-las após a pandemia de forma presencial. É necessário levar em consideração a necessidade de descentralização das atividades culturais, caso contemplado opte de apresentação presencial. As apresentações artísticas e as produções de conteúdo precisam ser em formato plataforma de preferência do artista, para garantir a participação de diversos segmentos artísticos. Plataformas de vídeo, áudio, livro, fotografia, ilustração, etc. Solicitamos, por fim, inclusão para assuntos sobre a retenção de alíquota ao imposto de renda pela Prefeitura de Itaboraí aos valores recebidos pelos contemplados por pessoa física. Oficinas culturais. Conhecimento dos fazedores de cultura aos munícipes interessados. Esse segundo auxiliar ao trabalhador da cultura dissemina e incentiva a cultura dentro do município, como no edital de apresentação e criação de conteúdo, propomos que o Estado tenha a opção de apresentar a oficina online ou presencialmente após a pandemia. Aquisição de bens e serviços por coletivos e espaços culturais, englobando aqueles que não possuem CNPJ, como é previsto na lei. Os requisitos para obter o recurso têm de ser abrangentes, não espaços, instituições da periferia, de Estado por e para as minorias, como, por exemplo, negros, moradores de favela, LGBTQI+, mulheres, indígenas, nordestinos, etc. São prioridades. Cobra-se transparência por parte do poder público. Coordenadores, gestores e agentes dos espaços culturais têm de saber por que receberam determinada quantia em valor ou deixaram de receber. Esse edital terá que englobar aquisição de bens, manutenção de vivência, amplitude de materiais diversos, execução de melhoria do ambiente de trabalho, como ensinos para reformas, construção civil, compra de livros, equipamentos eletrônicos, materiais para performance artística, tintas, madeiras, tecidos, microfones, câmera, figurino, computador, som, etc. Sugerimos também que o contemplado do espaço cultural utilize os recursos para o pagamento de contas de água, luz, aluguel, internet, compra de usos diários para o espaço cultural entre o suplemento do espaço. As inscrições desses editais devem ser simplificadas para que todos tenham a capacidade de, havendo necessidade, é fundamental que haja um passo a passo para auxiliar o trabalhador na cultura na instituição. Aí, o meio do Fórum Cultural de Itaboraí.
esse foi a carta foi debatida e foi Câmara Norte, a Secretaria de Cultura, representando, né, a sociedade civil. A Secretaria deu né, respondeu, disse que recebeu a carta, e a gente estava conversando com o Alex, a gente ia marcar uma reunião para a gente conversar sobre, debater essa semana. Mas a gente teve uma notícia, né, nessa semana, sobre essa relação da Lei Aldir Blanc da sociedade civil. Porque foi informado, e aí a Rosiane pode até falar, né, nós convidamos a Rosiane, enquanto comitê, ela ajudar a gente da consultoria, porque ela tem feito bastante, tem estudado, debruçado muito nesses assuntos da Lei Aldir Blanc, e foi debatido um estudo que ela participou, que os artistas, representando a sociedade civil no comitê, eles não poderiam ser contemplados por algum edital, né, da Lei Aldir Blanc. Nesse quesito, a gente ficou pensando, né, refletindo, que a gente gostaria de participar, propor, mas se realmente nós não pudermos participar da questão dos editais, a gente vai abrir esse espaço para que outras pessoas que queiram e não queiram participar, se inscreverem em editais, e elas integrem esse comitê, né? Porque nós somos artistas, né? Nós queremos fazer arte, queremos aproveitar esses recursos que estão vindo, e muitos de nós estamos ligados a coletivos. Então, se nós estamos representando um coletivo, e todo coletivo não pode receber nenhum auxílio, então nós também temos um coletivo, não só na nossa individualidade, né? E aí eu acho que a Rosiane, ela pode falar até um pouco melhor, né? Acho que foi ela que apresentou essa situação, e a gente está apresentando essa situação aqui para ser uma questão de debate, né? Já que o secretário está aqui, e eu acho que é algo que a gente pode esclarecer. Né? A Rosiane pediu a fala. Se puder, Rosiane. Boa noite a todos. A situação que foi exposta pelo Pedro Vasconcelos, na primeira aula lá do curso de gestor cultural, foi que havia um comprometimento realmente de quem está nesse contexto do comitê para colaborar com o município, que haveria impedimento de participar dos editais, subsídios, só seria liberado, no caso, a questão de premiações. A partir dessa fala do Pedro, eu comecei a buscar respostas, porque não existe um artista que não queira, ou alguém que esteja nessa parte da cultura, que não queira ser contemplado em um dos editais devido à necessidade extrema. Então, o que aconteceu? Ontem, durante a aula também, do mesmo curso de gestão, tanto a Silvana Meirelles me enviou uma resposta, quanto a Cleise Campos também enviou a resposta. Na visão da Silvana Meirelles, não existe um impedimento desde que a Procuradoria do município
de uma forma, enxergue que esses artistas têm direito, sim, à participação no edital. No caso da Cleise Campos, ela respondeu que existe a possibilidade da Procuradoria do Estado estar avaliando ainda durante essa semana essa situação dos artistas envolvidos no comitê. Então, mais ou menos, as duas batem com a mesma informação, só que até o momento não tem nada resolvido. E durante o curso a gente passa por grupos, né? A Tâmila estava lá também, e em um dos grupos, um dos secretários que faziam parte lá do grupo, e uma outra pessoa também que é gestor cultural em Brasília e faz parte de vários processos digitais, sugeriu que o município colocasse um edital para perecistas externos. E aí, dessa forma, o pessoal que está no comitê poderia participar. E ali seria, nesse edital, colocado alguns critérios para que esse grupo pudesse estar na participação. Disse que é um hábito normal dos municípios e de qualquer tipo de edital. Basta aquele que vai promover o edital querer inserir a questão dos perecistas externos. Essa é a posição. Aí, o que vai valer aqui nessa reunião é a solicitação para que o jurídico do município analise essa questão, apresente também essas supostas possibilidades para a Procuradoria para ver o que se resolve. Mas eu ouvi mais de uma vez que seria possível por esse critério de perecistas externos. Pereceristas externos, desculpa. Aí essa fica a minha fala quanto a isso aqui no momento. Alguém, representando o poder público, gostaria de falar uma coisa sobre essa? Eu gostaria de... eu posso falar? Pode sim. Se bem que hoje eu gostaria de ser mais ouvinte do que realmente me pronunciar. Porém, o que eu queria deixar claro é que o município em si, ele, com apoio aí de vários atores que, inclusive, já realizaram algumas peças teatrais em nossa cidade, no tempo em que o Teatro Municipal ainda funcionava, e também até, se não me engano, o Clube Comercial, aqui de Itaboraí, também foi contemplado também com uma peça teatral muito boa de um artista que, se não me engano, era do Rio de Janeiro. Não sei nem se ele está incluído nesse grupo, eu esqueci o nome dele. Ele fazia parte, quase que um monólogo, a peça dele era um monólogo, mas era comédia, era muito bom esse trabalho que ele realizou, e ele tinha outros projetos também para que pudessem realizar uma oficina teatral dentro da cidade, para que talvez em cada 3 meses houvesse uma peça teatral na nossa cidade. O que acontece é que como eu estou chegando agora, e assim, eu também sou consultor legislativo, eu também já apresentei alguns projetos também em Brasília, tanto na área cultural quanto na área de meio ambiente, e eu não sei se esses artistas, porque eu estou chegando agora, né? Eu não sei se esses artistas vão ter essa oportunidade de apresentar esses projetos, essas peças teatrais, serem incluídos, mesmo se eles não forem da cidade. O projeto aí, pelo que eu estou vendo, é a nível federal, mas mesmo que eles queiram apresentar um projeto desse em nossa cidade, eu não sei, ainda não vi
como será elaborado o edital, eles vão ter a oportunidade de realizar esse curso ou apresentar um outro tipo de trabalho que seja envolvido na área cultural do nosso município? Ou é só fechado para quem é do nosso município? Ronaldo, é a Rosiane que está falando. Posso responder, Gabriel? Pode, Rosiane. Pode sim, Rosiane. Então, depois a gente passa para o poder público, por favor. Existe uma questão que é do município, o município fica responsável pelos que estão no município, que vivem no município. Inclusive, grupos de circos, parques, que estejam no município, sim. Agora, essa questão que você está apresentando, a pessoa tem que procurar fazer o cadastro no município dele, ou então concorrer somente pelo Estado. Ah, entendi. Correto. Respondido? Entendi. Agora, isso seria um projeto em que ele teria a parceria também pública e privada, ou seja, ele está incluído no projeto federal, seria contemplado pelo Estado no projeto federal, e também a parceria privada de alguns patrocinadores, dos quais não são do município, são de outros municípios, mas também... Ronaldo, para isso, já adiantando a resposta, né, essa questão é a Lei Aldir Blanc, né, ela foi aprovada para dar aos artistas, à classe artística, nesse momento de pandemia. É uma questão federal, os municípios eles vão estar sendo mediadores, cada município vai receber dinheiro para repassar através de auxílio de R$600 para quem não recebeu os R$600 do governo, auxílio para os espaços culturais que não do município, né, e editais para premiações, e isso é estritamente para o artista, essa questão de patrocínio não é, porque é um edital, você se inscreve, né? Então, não é a empresa que está te patrocinando, né? Quem está auxiliando é o próprio governo, então deve entrar a lei e do município, provavelmente correto. Não sei como é que vai. Agora, só para a gente adiantar, Ronaldo, eu vou passar a fala aqui para a gente continuar com essa questão que era a nossa dúvida, né, do fórum, e aí perguntar aqui para o David, se puder responder, sobre essa questão dos representantes da sociedade civil no comitê, tem alguma informação, alguma coisa que queira compartilhar nesse momento. Posso responder? Pode sim. Então, respondendo o questionamento da Rosiane, acho que de todos, nesse contexto a gente pode fazer uma provocação à nossa PGM, mas pelo que a própria Rosiane falou, a Procuradoria-Geral do Estado já está se manifestando com relação à solicitação que foi feita, mas o bom seria que se houvesse na regulamentação. Pelo que a gente entendeu, dia 10 de agosto já sai a regulamentação da lei, né? A gente presume que esse questionamento, como bem outros questionamentos que foram feitos tanto pela sociedade civil quanto poder público, até porque a lei ela é muito genérica, ela tem vários desdobramentos de execução, é o que eu estou te falando. Quando a lei foi feita, não se pensou na emergência de auxiliar os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, mas ela não está em consonância com outros desdobramentos legais, por exemplo, esse é um, se quem vai receber o dinheiro pode ser fiscal de quem vai receber o dinheiro, isso é uma questão, vulgarmente falando, genericamente falando, né? Mas fazer essa provocação à nossa PGM não tem mistério nenhum, a gente pode fazer isso formalmente, mas também se basear em cima da regulamentação federal e estadual, até porque nos últimos
encontros que a gente teve na formação do próprio curso do SESC, a nossa equipe aqui praticamente toda está participando. Tem gente de Pernambuco, gente aqui do estado, a gente até fez uma troca aí com municípios vizinhos aqui, mas tem gente falando que decreto municipal ele supera decreto federal. Então, certas pessoas aí do poder público de alguns locais e de sociedade civil, elas estão equivocadas com relação à hierarquia de competência legal de cada município. Então, fazer essa indagação à nossa procuradoria não tem problema nenhum. A gente pode fazer, eu já posso fazer isso amanhã, só que a gente também tem que se ater à regulamentação federal, ok? Ok, David, obrigado. Então, a gente pode definir que essa questão a gente pode adiar, né? A gente vai esperar a regulamentação para a gente melhor, né? E também esperar essa resposta aí da Procuradoria do Estado, para a gente entender melhor e a gente retomar o debate. E até lá a gente continua com o que a gente tem feito, até porque a lei não entrou ainda, né? Não foi regulamentado, então vamos dar prosseguimento. David, você poderia incluir nessa pesquisa com o procurador a questão do edital do perecerista externo, porque essa informação também veio de um gestor cultural de dentro da secretaria, lá de Brasília. Certo. Tá? Eu agradeço. Porque foi a informação que eu recebi, mas eu sou novata nesse ramo, então para mim fica difícil entender. Você vai ser novata nesse ramo e provavelmente a nossa PGM com as outras PGMs vão ser novatas, Josiane. Tudo isso é novo para todo mundo. Tudo é novo. Então, eu já te faço uma gentileza, se você puder enviar esse conteúdo que foi recebido de Brasília para a gente embasar o nosso texto aqui, eu te agradeço. Então, essa informação sobre Brasília, eu posso até te dar o nome da pessoa, mas foi no grupo lá do SESC, e aí é tudo ao vivo e a cores. Inclusive, ele falou que existe uma página no Facebook, que eu ainda não procurei, sobre Fórum Pereceristas Externos. É o que eu tenho. Eu não tenho mais nada que seja documental. Certo. A gente também está estudando outras viabilidades jurídicas aqui. Ontem foi colocado em pauta nas nossas reuniões internas. Hoje a gente discutiu mais uma vez e a gente também está aguardando, é o que eu falei para vocês, a gente está se antecipando algumas questões aqui da regulamentação, né? E a gente está vendo o que é juridicamente viável e o que não é juridicamente viável, né? Até porque, por questões logísticas mesmo, a gente vai ter perna tanto a sociedade civil quanto o poder público, né? Porque minha dúvida surgiu, e aí fui atrás do questionamento, assim, no seguinte pensamento. Ninguém que está na representatividade desse comitê tem a expertise técnica para editais. No caso, nós só estamos contribuindo para aproximar a prefeitura às necessidades dos artistas, de todo esse setor cultural, com sugestões. Então, assim, nós não temos a expertise técnica. No meu entendimento pessoal, seria um comitê interno da prefeitura que tem essa expertise técnica que não pode participar dessa forma. Mas até agora ninguém me respondeu nesse sentido. Mas então, a gente pesquisa mais sobre essa questão e a gente retoma esse debate daqui a um tempo. Mas eu queria saber agora, retomar a pergunta para o poder público. Nós já lemos aqui, né, a carta que nós enviamos sobre as proposições do Fórum para os editais e do poder público sobre essa carta e que vai ser levado em conta. Puder falar, David, ou Alex, se quiser. Na verdade, o Alex queria fazer algumas considerações assim, eu posso até complementar. Então, Por gente, favor, Alex. Boa noite a todos aí.
Peraí, rapidinho, meu gato tá miando aqui para abrir a porta, gente, perdão. A gente perdoa que é gato. Me desculpem. Quem tem gato em casa deve imaginar como é que é um pouco chato isso, mas acontece. Vamos lá, gente. Só a questão que a Rosiane falou, são os pareceristas, né? Não é pereceristas, porque parecerista você, tipo, geralmente abre edital e tal, enfim, tem toda uns requisitos, né, para se participar desse, como parecerista em diversos segmentos aí, não só na cultura e tal. Mas a gente pode, como o David falou, enviar uma sugestão lá para a PGM, para a Procuradoria, para eles avaliarem a questão e a gente, enfim, resolver da melhor forma. A gente também tem outras questões que a gente também está vendo para também funcionar para a questão do comitê de avaliação, vamos dizer assim, dos projetos, mas isso é um pouco mais à frente, já que não está ainda 100% certo uma possível parceria que a gente possa fazer à frente. Mas, enfim, com relação à carta que a gente recebeu de vocês, que o Gabriel fez a leitura, né, logo aí no início da nossa transmissão, nós recebemos a carta e tal, a gente acabou não conseguindo falar lá na semana passada, né, por conta da falta do quórum e tal. Acabou que a gente não conversou, ficou um hiato aí de um tempo, uma semana, até um pouco mais. Mas eu acho o seguinte, depois de ler e conversar internamente lá com todo mundo, tem boas sugestões aqui, tipo, óbvio que, tirando algumas coisas que até já são da lei, na verdade, a carta que foi entregue não teve também como ter muita objetividade, assim, por conta que a lei não está regulamentada, né? Então, tipo, eu acho que, mesmo assim, eu acho que poderia ter sido um pouco mais específica. Tem alguns pontos interessantes, sim, a questão que vocês levantaram aqui do imposto de renda, cadê? A questão da manutenção também, que vocês levantaram aqui, vocês sugeriram algumas práticas aqui como manutenção, né, como o Gabriel leu ali, mas de repente, eu posso, sugerir, não sei se o David pode concordar, ou vocês, na verdade, o que vocês acham? Quando a gente pediu uma carta para vocês de sugestões ou participação para a elaboração das ações, eu vou ser franco, eu esperava que viesse algo mais objetivo, assim, tipo, a gente fez meio que uma pergunta, o que vocês querem? Entendeu? Que tipo de edital que vocês querem, a premiação, ficou um pouco vago, ficou aqui falando das questões da lei e tal, termos técnicos e tal, porque, por exemplo, a questão da rede social, vocês falaram aqui e tal, tipo, o nosso pensamento de trabalhar dos eventos online óbvio, de acordo com a necessidade de cada artista, né, com o alcance de cada artista, mas muito provavelmente a gente vai sugerir que sejam feitas apresentações, a gente vai oferecer uma estrutura, tá? A gente já conversou isso internamente com a comunicação da prefeitura, que detém equipamentos de gravação de vídeo, de áudio, etc. Então, a gente, provavelmente, para as ações online, a gente vai sugerir, né, no caso, deixar, por opção do artista, a gravação desse material, provavelmente também lá na Estação Cidadania, no auditório, né, que tem lá, alguns aqui já conhecem o espaço, e a gente vai ceder o equipamento para captar o áudio, captar o vídeo, e as apresentações vão ser feitas lá, não serão lives, tá? São gravações, que esse material será gravado, será colocado legenda, tudo com um artista participando desse processo todo, para a gente conseguir fazer algo que seja de acordo, com a intenção até desse material ficar para o portfólio do artista, né? Para que ele fique com esse material, que vai ser um material que vai estar uma qualidade boa de áudio e de vídeo, e caso o artista não queira, por algum motivo, claro que isso tudo vai ser feito de acordo com as recomendações da Secretaria de Saúde e tal, não vai haver aglomeração, são pouquíssimas pessoas, todos os cuidados vão ser tomados para que essa gravação seja feita, mas se o artista, de repente, não se sentir à vontade, quiser fazer de casa, aí é uma coisa que a gente tem que ver, mas eu acho que é possível
dentro do que a gente possa vir oferecer. Mas eu acho que é uma opção interessante, porque aí a gente, o material fica para o artista, entendeu? E a gente posta o artista posta esse material, a gente compartilha, enfim, aí vai ser na questão do edital que vai ser descrito isso da maneira correta, como esse material vai ser trabalhado, né? Tipo, qual ação que ele vai, sei lá, aonde ele será apresentado, para ser mais direto. Mas é muito isso, eu acho que essa carta de vocês, ela pode ser que vocês ainda queiram fazer um adendo, um anexo a ela, de ser um pouco mais específico. A gente está querendo ouvir vocês, assim, ouvir mesmo, entendeu? Tipo, saber o que vocês precisam. A gente tem uma ideia, claro, a gente tem esse diálogo há muito tempo, antes de pandemia, antes de Lei Aldir Blanc, por conta do Sistema Municipal de Cultura e tal. Então, a gente já tem uma boa ideia do que é necessário, tipo, a gente consegue fazer um trabalho que atenda a necessidade dos artistas. E, óbvio, não só de quem participa no fórum, a gente também está buscando informações extras, né? Por exemplo, essa semana agora a gente vai ter um encontro com o pessoal da capoeira. A gente foi procurado pelo presidente da Liga Itaborense de Capoeira, se não estou enganado, o mestre Travassos. Foi lá na secretaria, lá no Leão 13, conversou com a gente, e a gente marcou uma reunião na semana que vem, porque não houve procura da gente conosco da capoeira. Então, por mais que a gente entenda que a capoeira é uma expressão que merece ser representada nas ações, a gente precisa também que ela seja representada nos cadastros, né? Tipo, a gente não pode atender, sei lá, uma expressão como a capoeira se não tiver, só teve 2 inscritos. Não tem como a gente fazer algo específico, ou de repente algo que consiga dar uma abrangência maior à cultura da capoeira. Então, esse encontro vai ser importante, também com outras pessoas. A gente está tentando pegar o máximo de informações possíveis para que a gente consiga realmente, não só a questão de atender a todo mundo, mas atender de maneira proveitosa, entendeu? Não é só, de repente, participar do edital, captar o valor e tá tudo certo. Legal, mas se for algo que realmente traga um prazer também para o artista, traga uma possibilidade dele apresentar o seu trabalho, etc., eu acho que fica melhor ainda. E se houver ainda uma herança disso, como eu citei agora, a questão da possibilidade de uma gravação na Estação Cidadania, o artista ainda vai sair com um material para portfólio. Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que essa carta tá boa, tem muitas coisas que podem ser levadas em consideração, a maioria das coisas já estão de acordo com o que a gente já estava programando lá na secretaria, enfim, na subsecretaria. Mas é isso, eu só queria deixar isso claro a vocês, já que a gente tem esse diálogo, de algo um pouco mais específico. É isso, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar com relação à carta, entendeu? Obrigado, Alex. Alex, eu vou dar uma opinião minha antes de passar para a fala, mas acredito que a carta está bem objetiva. 4 pontos que a gente está defendendo, 4 editais para premiação, talvez é o que mais esteja amplo, né, porque a gente não definiu qual tipo de premiação, mas as outras, de apresentação cultural e produção de conteúdo, ele está bem definido. Ou o artista apresenta, depois da pandemia, é que a gente está defendendo, o que ele quiser apresentar, online, da forma que ele quiser. Essa questão que a gente está. Oficina cultural, o artista não quer, produtor de cultura não vai fazer, não serve para fazer criação de conteúdo, então vamos dar uma oficina. Posso dar uma oficina de capoeira, oficina de olaria, artesanato, pintura, qualquer coisa que ele queira dar uma oficina, vai dar uma oficina. Ou online. E a questão da aquisição de serviços pelos coletivos, né? E pelos espaços. Tem espaço físico que quer reforma. Tem espaço que não é físico, que é um coletivo, e está precisando de um aparelho de som. Entendeu? Eu acho que está bem objetivo. São essas questões que a gente está definindo. Talvez a premiação que esteja um pouco mais abrangente,
mas se quiser a gente pode pensar no modelo de premiação. Eu vou passar agora a fala para o André. Você pediu a fala depois da Rosiane. Pode falar, André. Boa noite, família. Tudo bem? Espero que sim, na medida do possível. E tecer algumas considerações sobre o que o Alex falou, já reiterando o que o Gabriel disse sobre objetividade. Eu acredito que a nossa carta ela foi objetiva dentro da abrangência que a lei estabelece. Então, a lei ela é bem abrangente, principalmente na questão da contrapartida. Por ser uma lei emergencial, a contrapartida, no que tange a lei, ela pode vir de várias formas. Eu acho que é isso que o Alex ele ficou um pouco um pouco, digamos, intransigente, né, com essa questão, porque quanto ao que ele falou de colocar alguns adendos, acredito que o que poderia ser feito é a gente colocar alguns exemplos, especificando as pautas que, querendo ou não, por ali ser abrangente, acaba sendo abrangente na nossa carta. Um exemplo, ou alguns exemplos, quanto à premiação. A premiação, ela especificamente, não precisa ter uma contrapartida de imediato. Como, pelo contrário, ela já pode pegar o portfólio do artista, eu entendi assim na leitura da lei, e a partir desse portfólio já pronto, as premiações serem distribuídas. Quanto a contrapartida dos editais de apresentações, que, se não me engano, é o segundo item, né, da nossa carta, segundo tópico, que o Alex falou de a prefeitura ceder uma estrutura e etc. Sim, isso é bom para o artista, porque, querendo ou não, vai fazer o seu trabalho ter um alcance maior, uma estrutura profissional, mas nem todo artista ele consegue se alinhar com esse tipo de apresentação. Por exemplo, um artesão. Como é que um artesão ele vai fazer um trabalho ao vivo? Uma apresentação. Em que sentido isso beneficia um artesão? Em que sentido uma apresentação ao vivo vai beneficiar alguém que escreve livro, escreve, sei lá, revista em quadrinho? Enfim, a lei ela é abrangente para que atenda de maneira emergencial não só artistas que têm um trabalho que se encaixa com esse tipo de entrega de uma estrutura e tal, palco, live, mas ela também vem para atender essas pessoas que estão fora dos holofotes, além de atender os trabalhadores da cultura, como a pessoa que tem uma carrocinha de cachorro-quente, que está ali no show, tal, na saída das boates. Então, eu acho que o nosso documento ele foi objetivo até onde a lei permite, porque a lei é abrangente. Então, como o comitê, reiterando também o que a Rosiane falou, a gente não tem expertise técnica, a gente teceu nossas considerações, esperando a boa vontade do poder público de pegar essas nossas opiniões, essas nossas visões, a exposição das nossas necessidades como classe artística e bolar editais que atendam essas nossas visões, nossas necessidades. É isso que eu tenho para falar. Espero que não tenha sido muito aleatório, enfim. Obrigado, André. Foi boa fala. Peço agora a Rosiane a fala, passo agora a fala para a Rosiane. Alex, boa noite. Eu entendo, assim, um pouco da sua frustração, mas é como o André acabou de falar agora. Nós não temos a expertise técnica, então não saberíamos até onde realmente poderia ir. Ficamos todos baseados dentro da lei. Mas eu tenho, assim, alguns pensamentos. Quanto a premiações,
quanto às premiações, eu acho que deve priorizar movimentos sociais, que não têm vínculos, que não têm vínculos lucrativos, porque é o momento de estar valorizando. Eu não falo isso só pensando como integrante do coletivo Ponte Cultural, não, mas pensando também na realidade do nosso movimento social, que durante anos está lá instituído no Apolo e não tem quase nenhum apoio. A gente ali é todo mundo voluntariado, não tem recurso que venha assim mensalmente para a gente, é tudo num sufoco muito grande. Então, acho que assim deveriam de ter critérios, priorizar movimentos sociais, que são esses que não têm recursos nenhum, deveriam priorizar o quanto tempo que esses espaços culturais, coletivos, instituições, grupos estão aqui dentro do município fazendo as suas manifestações culturais. Eu acho que deve seguir essa linha, mais ou menos, porque para poder priorizar quem não tem estrutura nenhuma, porque, por exemplo, aqui dentro do fórum, praticamente nós vemos que quem está dentro do fórum, quem está nessa luta, não tem estrutura nenhuma, nem privada e nem assim pública. São assim, eu entendo que às vezes nós somos atendidos de alguma forma pelo setor público, mas não é algo que seja garantido mensalmente. Então deveria ter essa prioridade dentro dos editais. E fica difícil realmente a gente definir algo se a regulamentação não sai. Tanto é que no SESC, você está participando lá do curso, vai ter até um glossário sobre manutenção, aquisição, o que é aquisição, o que é manutenção, para você ver como que vai ter que amarrar muito bem isso para o município e para que esteja incluso nos editais. Aquilo que eu imagino às vezes não é permissível dentro da lei. Então, assim, todo mundo está aguardando essa regulamentação, esses glossários que estão para sair. Amanhã vai ser falado mais um pouco disso, e aí, sim, a gente pode estar acrescentando algo mais nessa situação. Quanto às apresentações, a minha pergunta sobre a proposta que você fez da disponibilizar essa parte técnica aí para ser online, né? Eu queria saber se vai ter algum tipo de custo, porque não adianta a gente concordar, assim, e mais tarde ser cobrado algum tipo de taxa referente a isso. Então, são coisas que também têm que ficar esclarecidas nessa situação. Eu estou entendendo que você está na boa vontade, entendeu? Mas a sua boa vontade, lá atrás, o poder público anula a sua palavra. Então, são coisas que também têm que ficar bem definidas agora. Você está entendendo? Eu entendo que você aí é um funcionário e que você está sob autoridade, e você sabe muito bem que na política, às vezes, se fala uma coisa, na gestão pública que eu estou falando, se fala uma coisa e depois se cobra outra. Então, assim, essa questão que eu sei que você está movimentando em toda boa vontade, eu tenho certeza disso, mas também precisa ficar bem específico essa contribuição. Então, são coisas que a gente só vai poder estar definindo dentro dessa regulamentação. Hoje, você vê, hoje saiu a notícia que a Dataprev vai entrar para poder facilitar a questão dos cadastros, mas o município vai ter que informar para o Estado e para a União a questão dos cadastros e averiguar quem pode e quem não pode. Isso não estava pactuado, é algo que já está modificando. E eu sei que as pessoas vão estar, assim, quem está no movimento da lei vai estar gritando quanto a isso, porque é algo que já estava pactuado, que ficasse sob responsabilidade do Estado. Então, eu estou colocando para vocês as variações que acontecem enquanto a regulamentação não está aí totalmente finalizada. Antes da Verônica, gostaria de perguntar ao Alex, gostaria de responder a Rosiane ou ao André, e a mim também. Sim, rapidinho, pegando esse canal aí da Rosiane, que ela citou, não tem lógica a gente oferecer uma estrutura para o artista numa lei de emergencial,
e cobrar nem que seja R$ 1, entendeu? Tipo, se for para, não, já tivemos reuniões com o diretor da comunicação da prefeitura, já explicamos a ele como funciona, como é a ideia do projeto, enfim, da sugestão para uma possível utilização. E não há nenhuma questão relacionada a que o artista desembolse dinheiro para cobrir alguma coisa. A gente vai até, possivelmente, ter até um veículo para buscar o artista em casa, para levá-lo para a Estação de Cidadania, depois deixá-lo em casa. É algo que a gente está trabalhando ainda, entendeu? Para realmente bater o martelo, esperar a regulamentação e ver essa questão. Agora, se a gente chegar num ponto que a prefeitura, tipo, nós, não digo nós da subsecretaria, mas como prefeitura, tiver uma possibilidade para trabalhar a lei e cobrar do artista, tipo, sem chance. Sem chance. Sem chance mesmo. Mas a outra coisa que a Rosiane falou também aí da questão dos movimentos está aqui discriminado. Vocês colocaram na questão aqui estou com um texto impresso, na questão de bens e serviços e tal, para o pessoal da periferia, enfim, minorias sociais serem prioridade e tal. Tudo que vocês colocaram aqui, já nesse documento, a gente já está levando em consideração, com certeza. E talvez, eu acho que, eu entendo, né, nós não temos o expertise, né, como você falou, foi Rosiane. Então, quem tem expertise somos nós, então, tipo, joga a ideia que a fórmula do bolo e o bolo somos nós que vamos preparar, entendeu? É mais ou menos nessa linha, vocês fazem a provocação específica ou sugestiva, enfim, que a gente coloca ele, enquadra ele no formato que for necessário para trabalhar a lei. Isso aí a gente, né, é uma função básica de um servidor público, né, encontrar caminhos para solucionar problemas e tal, dentro da legislação, né, vigente. O André, enfim, eu concordei com o que ele falou também, ele entendeu perfeitamente a minha fala, mas é basicamente isso. Se houver uma caminhada da ideia, por exemplo, que eu sugeri da gravação, e surgir alguma questão que o artista tem que tirar R$ 1 do bolso para qualquer coisa relacionada à gravação, não tem lógica fazer, entendeu? Nada, tipo, não tem lógica. Então, é mais ou menos isso que eu estou falando em nome do grupo lá da subsecretaria. Não tem lógica alguma. Se por acaso surgir alguma coisa diferente do que a gente pactou com vocês, através de documentação, edital, enfim, não vai acontecer, porque, tipo, acordo, é lei, né? Tipo, é fiscalização por parte do poder público, a gente vai prestar conta de tudo isso. Aí é querer brincar muito com o perigo. Então, a gente não vai ter nenhum tipo de comportamento do tipo. Se for para fazer isso, é melhor não fazer, é óbvio, porque a gente pode colocar uma estrutura boa para vocês tirarem, vai custar, tem que ajudar aqui com R$ 10. Pô, não é esse jamais o intuito nosso de ter esse tipo de comportamento, mas é por aí. Mas eu acho que, de repente, vocês, enfim, se vocês que ficarem à vontade para produzir um anexo ou algo parecido, fiquem à vontade. Com relação a não fazer também, não há problema, entendeu? Eu só deixei claro aqui a vocês as minhas impressões após a leitura da carta aqui de sugestões. Obrigado, Alex. Eu acho que a gente precisa esperar algumas coisas acontecerem, né? Para a gente repensar e pensar, né? Gabriel? Só uma consideração rápida em cima da fala de vocês, e não antecipar quem já estava inscrito, mas só para a gente não perder o raciocínio. Com relação ao documento, é justamente isso. A gente fez uma provocação positiva à sociedade civil. A sociedade civil, ela externa o poder público dentro das possibilidades, conforme já foi bem colocado aqui, por exemplo, pela Rosiane e pelo André. A lei ela é muito abrangente. Só que no nosso sistema de Itaboraí, a gente também tem que ver quais setores realmente têm necessidade de ser contemplados na lei. Quais são os setores que existem na lei para a gente desenvolver um edital para esse setor. Não adianta a gente fazer um edital aqui, acho que não foi a consideração que o Alex deixou claro, de fazer um edital para 2, 3 pessoas que representam um setor, entendeu? É nessa dinâmica que a gente está dialogando. Mas conforme o Alex falou, eu ratifico, fiquem à vontade para quiserem complementar ou apresentar alguma coisa, ou não quiserem apresentar,
porque a gente está, na verdade, dialogando, tanto nós como vocês, e formalizando através de documento. Um outro ponto também, só para me finalizar a minha fala, que eu entendi a consideração da Rosiane, genericamente falando, no ditado popular, as coisas têm que ser que nem o jogo do bicho, vale o escrito. Então, na nossa regulamentação, esses itens de atenção especial, de eventual alternância de poder, que o que está pactuado agora seja cumprido em toda a sua integridade daqui a um ano, não sei, a gente não sabe até, a gente está no meio da pandemia, entendeu? A gente não sabe os desdobramentos ainda desse lado, a gente está seguindo a lei. Um outro ponto para finalizar, aqui na subsecretaria a gente está se antecipando, volto a frisar sempre relatos até para a equipe, pelo que a gente tem acompanhado nos outros municípios, a gente está desde o primeiro momento se atendendo no que a lei diz. Até essa questão de pactuação aí da responsabilidade do Estado, a gente, dentro das nossas possibilidades da rotina da prefeitura, a gente vem se antecipando. Mas, de qualquer forma, a gente vai estar preparado. Tá bom? Essas considerações que eu queria fazer. Obrigado, David. Agora eu vou passar a fala para a Verônica, que ela pediu a fala, e depois, eu acho que não... Vamos lá. Boa noite para todos de novo, novamente. Bem, olha só. Eu, assim, tenho ficado bem preocupada com relação a esse auxílio emergencial. Eu queria saber a respeito de algumas questões. Vou me prender a artesão, tá? Que é o que... Eu não sei se foi para mim, mas o áudio da Verônica está muito baixo, muito, muito baixo. Estou nem ouvindo direito. Tá baixo? Tá baixo mesmo, né? Melhorou? Tá melhor? Tá, agora para mim melhorou aqui. Tá, tirei o fone. Então, olha só, a questão, eu vou me prender mais aos artesãos, né? Porque é o que eu lido mais na escola de artes, ressaltando que a escola de artes, ela não será agraciada até por ser um setor público, né? Mas eu ouço muito as pessoas comentarem, falarem, e eu quero saber o seguinte: como será o critério de escolha desses artesãos? Quem vai fazer essa escolha desses artesãos? Eu sei que já tem uma comissão, né, para avaliação de escolha, não é isso? Como que vai ser feito isso? Não estou falando que eu quero fazer parte dessa comissão. Em nenhum momento estou pensando nisso. Mas eu acredito o seguinte, que deveriam ter professores, de repente, alguém ligado ao trabalho e renda, que mexe com artesão, ou alguém da escola de artes, não sendo eu, podem ser professores que conheçam os alunos, que conheçam os artesãos, para que esse benefício chegue realmente àqueles artesãos que necessitam do benefício. Entendeu? A minha preocupação maior nesse momento é isso aí. Porque, tipo assim, o cadastro eu tenho visto que a pessoa vai lá, a pessoa leva a foto, né? Anexa lá os seus dados pessoais e tal. Quem me garante que aquelas fotos realmente são daquela pessoa, né? Quando foi feita o cadastro da carteirinha do PAP no shopping, tinha uma prova, sim, uma prova que via realmente se aquele artesão era artesão, entendeu? E tinha uma comissão especializada que lidava com o artesão e que fazia a escolha e dava a carteirinha, porque sabia que realmente ele tinha feito aquilo ali na hora, né, ao vivo e a cores. Então, eu gostaria de saber como que vai ser feito isso. E a questão também é quando
vai ser o prazo final, ou se vocês ainda não sabem, para encerramento desse cadastro. Por que a minha preocupação? Para finalizar, todos vocês sabem que nós estamos num período político, um ano eleitoral, né? Tudo sendo feito da melhor maneira possível, já vai ter gente reclamando, falando isso e aquilo, né? Ainda mais se a gente não tomar alguns cuidados. Não necessariamente aí estou falando aí da Subsecretaria de Cultura, até porque estamos trabalhando juntos, né, nisso. Agora, eu acho que nós deveríamos nos unir para tentar um ajudar o outro nesse momento, até porque eu tô percebendo que existem coisas que algumas pessoas, umas poderão ajudar as outras e, de repente, a gente não sabe o que a gente pode fazer. Eu me coloco à disposição, estou lá na Escola de Arte tentando ajudar no cadastro, mas eu acho que a gente deveria aí pensar bem como vai ser feito isso e não sei. Ver aí Verônica. o que não sei se eu estou levantando uma questão ruim. Tá. Verônica, posso te responder, mas na verdade fazer uma pergunta? Para te responder, vou precisar te perguntar. A sua dúvida com relação aos artesãos é referente ao auxílio de R$600 ou referente aos editais, premiações? Especificamente ao auxílio, né? Então, a minha preocupação maior é esse auxílio. Beleza, mas eu também estou falando genérico aí para tudo também, sim, né? Já entendi e vou complementar e subsidiar você e outras pessoas de informação nesse contexto. Com relação ao auxílio, Verônica, quem pode receber e quem não pode, a lei já tipifica. Se você pegar a lei Aldir Blanc, ela já diz quem pode e quem não pode receber. Então, não vai passar nem... Já no primeiro momento, já não passa nem por um critério de município. Porque quem já recebe auxílio emergencial do governo federal não pode, servidor público não pode, quem recebeu no ano de 2018 um valor acima de R$28 mil não pode. Isso é um ponto. Então, acho que eu já respondi essa primeira parte. Com relação ao cadastro, conforme eu falei para você, com as pessoas aqui, e tenho acompanhado isso no grupo do Fórum de Secretários do Estado, tem município ainda que nem lançou o seu cadastro. Ele está aguardando a regulamentação. Itaboraí lançou o cadastro dele no dia 15. A nossa previsão é encerrar uma primeira fase no dia 15 agora de agosto, ou dia 14, justamente para dar publicidade, dentro do que é possível dar publicidade dos dados, desse cadastro, de quem já fez o cadastro, na verdade, até para as pessoas acompanhar e tal. A gente já tirou umas dúvidas com Pâmela, eu pedi para fazer uma resolução para o secretário assinar, o secretário Osório já assinou essa semana, para justamente, o que eu estava acompanhando aqui no grupo, externando isso, a gente faz prestação de conta, Verônica, não só da parte financeira, mas na parte administrativa. Então, todos os atos que a gente está dialogando aqui entre poder público, sociedade civil e até interno, eu abri um processo administrativo e estou guardando todas, na verdade, acostando no processo, todos os atos que a gente está publicando de CI, questão de cadastro, de resolução. A gente não publicou essa resolução ainda essa semana, porque a Pâmela, ela... Perdão, alguém me ligou aqui. Alô, vocês me escutam? Estamos ouvindo, David. Sim, perdão, alguém me ligou no zap aqui. Então, a gente não publicou ainda porque a Pâmela, que é a assessora técnica dessa parte jurídica da secretaria, não estava passando bem, mas ela essa semana já se resolve isso. Então, a nossa previsão é encerrar a primeira fase de inscrições presenciais e online no dia 15 para a gente dar publicidade ao que já foi feito, depois esse cadastro vai continuar, até porque o cadastro de trabalhadores da cultura, instituições e coletivos, ele é uma ferramenta da Lei Aldir Blanc, ele vai servir para outras políticas públicas a nível de município de Itaboraí. Ele vai fazer até parte do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais. Já é um desdobramento disso. Entendeu? A outra dúvida com relação a... Deixa eu ver aqui, ligar aqui, eu me perdi o raciocínio da dúvida da Verônica. Era do auxílio, a questão da publicidade
E questão de comissão, ô Verônica, de avaliação, se for para editais, por exemplo, foi uma dúvida que a Rosiane levantou aqui e é compartilhada principalmente no grupo do SESC, é o curso de formação que a gente vai ter, de servidor municipal, né? Na verdade, o bom é que se tem uma comissão mista, mas quem vai legitimar isso vai ser a procuradoria que vai avaliar, entendeu? Primeiro, a pessoa tem que ter expertise na área para poder entender sobre artesanato. Você está entendendo? Ou qualquer tipo de outra demanda. Mas uma outra questão também que a gente estava elencando aqui, por exemplo, no nosso cadastro municipal, alguém, bem intencionado ou mal intencionado, fez uma pegadinha com o nosso cadastro, e fez o cadastro do Grande Otelo. E eu falei que eu vou publicar o cadastro do Grande Otelo, mas com uma forma de cadastro invalidado. A gente não está excluindo nada que chega para a gente. A gente vai dar publicidade a tudo, o que está certo e está errado. Agora, um outro ponto, isso é outro desdobramento. Quando tiver a comissão formalizada, instituída, tal, ser grupo gestor de avaliação, se vai ser interno ou externo, haverá, na verdade, processos individuais para cada coisa, para avaliação, para pagamento. Isso são desdobramentos burocráticos que a administração pública faz. Então, depois, esses cadastrados, eles vão ter que apresentar cópia de RG, CPF, você está entendendo? Vai ter um contato mais pessoal, isso vai ser registrado, isso vai ser publicizado, porque isso vai ser avaliado pelo Tribunal de Contas da União e depois o Tribunal de Contas do Estado. Então, quem vai liberar recurso, quem vai receber recurso, ele vai ser também auditado. O município, ele tem um dever da sua transparência. Primeiro, a gente já tem, eu acho que é latente isso para ambos os lados, que a gente tem um discurso transparente dos princípios da administração pública. Mas a execução disso vai ser fiscalizado tanto pela sociedade civil, independente se vai receber ou não, até quem for receber recurso de edital, de premiação, ele vai poder fiscalizar sim através do portal da transparência, vendo lá quem recebeu, quem não recebeu, e o porquê que não recebeu, qual é a sua dúvida. A pessoa solicitou o auxílio. Não recebi porque fulano não gosta de mim. Não é que fulano gosta de você, ou fulano não entende a sua arte. Você não recebeu o auxílio porque você não se enquadra nos requisitos da lei. Você está entendendo? Essa é a dúvida geral que a gente tem que compartilhar essa solução. Até porque essa questão do auxílio, pelo que a gente tem acompanhado nas lives estadual, vai ficar nas mãos do Estado, mas sob subsídio do município, mas a gente vem acompanhando isso até sair a regulamentação de fato. Mas, de qualquer forma, o município de Itaboraí, através da Subsecretaria Municipal de Cultura e Turismo e da sua equipe, ele tem se atendido às normativas da lei, que está em vigência. A lei está em vigor. A gente trabalha como se fosse um município que fosse acontecer. Se for passar, a gente vai compartilhar informação com o Estado ou com a União, se for o caso. Mas a nossa atribuição a gente está mantendo na integralidade, entendeu? Ótimo, Dei. Não pessoal, só para complementar. Não pessoal isso, em momento nenhum eu estou falando isso, mas isso é o que eu escuto, várias pessoas ficam falando, será que a gente vai receber mesmo? Para que é esse cadastro? Entendeu? É o que eles sempre estão perguntando, para que é esse cadastro? Aí a gente fala aquilo tudo, sim. Mas o que vão fazer com os dados? Esses sim. dados vão para onde? Sim. Entendeu? Eles ficam muito preocupados. Sim, Verônica, eu entendo porque uma das questões que você está falando aqui, e a gente já tem dialogado com quem procura a subsecretaria para dialogar, política pública, é porque, infelizmente, o poder público em Itaboraí, por muito tempo, ele foi desacreditado, porque já prometeram muitos fundos e nada se executou. A gente tem até acompanhado, mas fulano de tal não se inscreveu ainda. Mas por que não se inscreveu? Porque muita gente acha que não vai chegar dinheiro em Itaboraí. Você está entendendo? Exatamente. A realidade é essa. Só que essa questão de questão pessoal não é questão pessoal em si. Fulano, Bertano, Circlano, tanto sociedade civil como poder público. Mas o meu discurso é em cima dos princípios da boa administração pública. Impessoalidade, transparência, são 5 patamares que até a gente já esqueceu. Eu estava até agora, para vocês terem uma noção, eu estava conversando isso. Eu acabei de chegar em casa porque eu estava lá na sala despachando o documento. Eu saí da minha sala hoje, 8 horas da noite. Acabei de chegar em casa. A hora que eu comecei a reunião, eu estava lá despachando o documento ainda. Eu acabei de chegar em casa, então minha cabeça já está entrando em parafuso. Mas nesse contexto, é justamente isso.
de usar nesse mecanismo aqui da Lei Aldir Blanc, da execução da Lei Aldir Blanc, dos mecanismos da boa administração pública, que é transparência e impessoalidade. Por isso essa questão que eu falei de, vai ser A ou B que vai avaliar. Então, a gente, Poder Público, sociedade civil, a gente está aqui hoje no fórum discutindo justamente isso. Quais são os mecanismos de avaliação? O que é possível, o que não é possível? O que é legal, o que não é legal? Então, a Rosiane, por exemplo, já fez uma provocação para fazer a provocação, a nossa PGM, e isso aí vai seguindo, entendeu? Porque isso aí vai ser uma coisa nova, tanto para alguns servidores da secretaria, como para a sociedade civil. Os artistas, por exemplo, estão começando a se organizar agora. Por exemplo, o cadastro, ele é uma ferramenta fundamental para alguém quiser, se fosse o caso, reconhecer solicitar recurso do Estado. Porque o município ele tem a sua prerrogativa também, dentro da Lei Aldir Blanc, tem a sua autoridade dentro da Aldir Blanc. Então, pelo menos isso, nós estamos seguindo o nosso caminho para a execução da uma forma mais rápida possível. Sim. Não, eu tenho falado com eles lá. Falei, gente, mesmo que vocês não consigam receber o auxílio emergencial, esse cadastro ele vai servir para você fazer a carteirinha do artesão, quem não fez ainda, para outras situações que venham a acontecer boas para o município, né? Eu tento sempre falar isso com eles, mas é o que você realmente falou, o descrédito de outras situações que não aconteceram, né? Mas a gente tenta, né? Tenta ajudar da melhor maneira possível, tá? Mas tá ok. Obrigado, Verônica. Quando perguntarem lá para que serve o cadastro, você fala, a prefeitura saber quem são os artistas na cidade, né? E aí ela pode, sabe, tem artista, então tem que ter ações, né? Então, gente, essa questão dos editais, a gente pode lá, né? Esperar sair da regulamentação e depois a gente pode até marcar uma reunião, né, do comitê com a secretaria nessa próxima semana para a gente tirar dúvidas sobre essas questões, falar um pouco mais sobre objetividades, né, apontar alguns caminhos para a gente poder ser mais objetivo e específico nessa questão dos editais. Eu queria, já são 9 horas, eu queria apenas uma atualização, porque a nossa reunião de hoje tem 2 pautas, né? A questão da Lei Aldir Blanc, e também queria saber, nas 2 reuniões atrás, né? O David disse que o projeto que implementa o Sistema Municipal de Cultura, né, o projeto de lei Zeca Palácio, ele seria encaminhado do governo essa semana, não é isso? Queria saber, David, se há alguma atualização sobre esse projeto, se realmente saiu, né? O governo está pegado esse projeto, né? Vamos torcer aí. Só uma consideração antes aqui, eu vi uma consideração do Vanner aqui. A gente viu o cadastro ali, vou verificar de novo. Se você está dizendo que o filho dele está aqui em Itaboraí, mas a foto que foi adicionada foi a do pai. Então a gente fica aqui que é tanto documento que a gente olha, eu vou rever junto com a Tamila aqui. Mas David, fala, Tamila. Não tem documentação, não tem número de CPF, não tem telefone, então o cadastro ele não vai ser validado, porque assim, as informações que estão, inclusive a foto, é como você falou. É a foto então, do pai. É um cadastro totalmente incompleto, com informações completamente estranhas. Eu posso até na próxima reunião, ou de repente amanhã, tá escaneando e tá encaminhando, mas assim, pelo que eu verifiquei, porque como eu venho reforçando nas reuniões, os cadastros estão sendo verificados um por um antes de serem impressos, os cadastros estão organizados por ordem alfabética, colocados em um arquivo, assim como também um arquivo digital,
né, e sendo gerada uma planilha, e essa planilha diariamente a gente tem sido verificando informações. Atualmente, nós já estamos em paralelo com as inscrições, já entrando em contato com as pessoas que estão colocando data de nascimento errada, número de CPF incompleto, endereço incompleto. Então, nós estamos tendo o trabalho de ligar por a cada pessoa para verificar os dados, para que na frente, se a gente tiver que passar essas informações para o Estado, para ele realizar o pagamento do auxílio, ninguém venha ficar sem receber, porque o que mais está acontecendo são cadastros incorretos. E todas as vezes que eu estive falando sobre o cadastro, eu reforcei, pedi muito que tivessem atenção em relação ao preenchimento do cadastro. Tem muita gente colocando data de nascimento com o ano de 2020. Isso para a gente, até mesmo como a Rosiane colocou, se for fazer uma verificação no DataPrev, seja o Estado ou seja o município, a gente não consegue, porque tem que ter data de nascimento correta, tem que ter número de CPF correto, nome completo, tem gente abreviando o nome, tem gente continuam colocando só o primeiro nome, sem o sobrenome. Então, isso, para a gente, está sendo um dificultador, porque mais na frente, o cadastro, a pessoa pode não vir receber o auxílio por uma informação incompleta que ela mesma colocou no cadastro. Então, assim, eu estou tendo cuidado de verificar e estou tendo cuidado de ligar para essas pessoas, mesmo a gente sem telefone na secretaria, porque até agora a gente já solicitou e até agora não foi instalado o nosso telefone, eu estou ligando no meu celular para cada pessoa que está com o cadastro incorreto. Então, assim, a gente pede mais atenção, pede de fato que preencham com cuidado, leiam todas as informações, preencham de forma correta, porque se vier a ter algum problema, infelizmente, é por culpa da pessoa, porque assim, tem gente que colocou o telefone e que agora o telefone tá, eu ligo e diz que é inexistente. Então, como é que eu vou entrar em contato com essa pessoa? Então, está sendo um problema que a gente já está começando a perceber que os cadastros estão com essa problemática e que podem vir mais na frente a ter um reflexo, né, de alguém deixar de receber um auxílio por conta dessas questões. Olha só, deixa eu falar rapidinho aí. Até com relação a isso, me ligaram para saber se alguém da Subsecretaria de Cultura estaria ligando para artesãos. Como a pessoa me deu o nome de Luísa, né? E aí o Alex, naquele dia, apresentou a Luísa como da equipe da subsecretaria, eu falei que realmente deveria ter sido da subsecretaria que entrou em contato, para vocês terem ideia de como os artesãos estão cabreiros com relação a isso, entendeu? E foi até uma pessoa que parece que o cadastro, o ano de nascimento estava 2020 mesmo. Mas ela disse que estava com muita dificuldade de colocar o ano por causa do cadastro ser difícil. Né? Então, nós estamos tendo muita dificuldade com relação a isso mesmo. Então, Verônica, mas nesse contexto, até estava falando, a Tamila estava falando um dia com uma pessoa, eu estou te falando, as pessoas, elas ficam preocupadas em fornecer dados pessoais, só que a gente, dentro desse contexto, você até falou, mas o cadastro está assim, falei, Verônica, ele tem que ser assim, justamente devido à especificidade da lei, justamente para fazer essa confrontação com as informações federais. A gente não tem como correr disso. A Tamila está correta em pedir que as pessoas tenham atenção de preencher os seus dados. Só que essa dificuldade de Itaboraí vai ser a dificuldade de todos os 5 mil municípios do Brasil. Eu estou te falando, as pessoas não estão acostumadas a esses procedimentos. É uma coisa nova para todo mundo. Só aquela situação, quando você deixa de atender, igual uma situação, Tamila ligou para a pessoa não queria fornecer os seus dados, só para conferir, eu falei, Tamila, faz o seguinte, pede para a pessoa vir aqui na subsecretaria,
Se ela não sabe quem está ligando, pede para ela procurar num ponto, ou na escola de arte, ou na secretaria, ou na prefeitura, para saber um local físico, para tirar a dúvida dela. Se ela não quiser, aí ela vai entrar na próxima vez, no próximo cadastro. Você tá entendendo? A gente também não pode, eu falo isso para a nossa equipe. A Lei Aldir Blanc, ela não veio resolver a vida de ninguém. Isso aqui não é loteria. Ela é uma lei que auxilia os trabalhadores e trabalhadoras da cultura de forma emergencial. Mas para isso também as pessoas têm que ter a atenção, e vocês acabaram de ouvir, a gente está tendo o carinho, o cuidado de ligar para as pessoas para ninguém ficar de fora. Olha só a questão. E usando o telefone pessoal. Você também, que é administradora de um espaço do equipamento público, você sabe que o município tem o seu orçamento, mas quando a gente vai lidar para botar as coisas para funcionar, a gente tem que tirar dinheiro do bolso. Você está entendendo? Você tem essa sensibilidade. Porque você também é gestora de um equipamento público. Mas a gente está tendo esse carinho, está tendo esse cuidado de orientando, a gente está aqui toda sexta-feira dialogando e tal. Eu tenho observado que em outros municípios isso não vem acontecendo. Tem gente que não dá atenção à sociedade civil, você está entendendo? Justamente por um dos pontos que você falou, eu sempre falei isso desde o primeiro momento, a Lei Aldir Blanc, ela vai conciliar com o processo eleitoral. Por isso essa questão da impessoalidade que eu sempre falo. Não é que é A, B ou C, mas é uma postura que a subsecretaria tem, da equipe que a subsecretaria tem. Entendeu? Por isso eu reforço a fala da Tamila e compartilho, peço que os membros do grupo do fórum compartilhem isso. Quando for fazer o seu cadastro, façam com atenção, justamente para você não ser prejudicado. O cadastro presencial, a gente está querendo avançar mais ainda, porque a gente já tem quase 300 inscritos. Nos olheiros, a gente foi nas olarias, está indo nas olarias, está quase concluindo, se eu não me engano. Agora, semana que vem, conforme o Alex colocou, a gente já tem uma demanda de roda de capoeira, tem folia de reis, ou seja, a gente tem o carinho, a sensibilidade de ir atrás das pessoas, dos trabalhadores da cultura, para ninguém ficar de fora. Justamente, Verônica, para que, nesse momento, essa credibilidade que ficou perdida do município, não de governo, de município, ela volte, assim como a gente tem credibilidade com os outros órgãos, que é um trabalho sério que a equipe tem. A gente tem profissionais técnicos. A Luísa é produtora cultural, a Tamila é conservadora, restauradora, o Alex, como ele fala, ele é um agitador cultural, como o Saulo também, eu sou professor, historiador, cada um na sua área, ele vai complementando informação. E a gente está aqui para construir política pública. É esse o nosso marco, o Alex fala. A gente tem um momento ímpar, poder público e sociedade civil, de executar realmente uma política pública através da Lei Aldir Blanc. Então, para isso, a gente, primeiro, diálogo, transparência e compartilhamento de informação. E ter uma coisa que eu acho que todo mundo tem aqui, amor por Itaboraí, carinho por Itaboraí e pelo povo de Itaboraí. Pelos servidores desse município, pelos trabalhadores, e principalmente nesse contexto agora, pelos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, ou os fazedores de cultura. Com certeza. Não, o que nós, lá da escola, estamos podendo fazer para ajudar, nós estamos ajudando. Inclusive, se vocês estão com problema querendo ligar para alguns artistas e artesãos, vocês podem ir lá para a escola ou podem mandar os cadastros para nós lá, que nós podemos ligar também para as pessoas, se vocês quiserem. Entendeu? Vejam o que fica melhor, ou vocês podem ir para lá também, para usar o telefone da escola. Tá bom? Me coloco à disposição aqui. Ok? Então, gente, que bom, né? Eu acho que essa já ficou corrida, né? De tudo isso. Claro que ainda dúvidas e vai ter sempre que estar respondendo. Mas a vida, né? A gente esclarece, mas nem todo mundo consegue entender e precisa Fala, Gabriel. Eu deixei de responder o que você me perguntou. Sim, eu queria saber... Sistema, deixa eu falar sobre o sistema rapidinho. Então, gente, a minha previsão era mandar ontem para a Câmara. O que aconteceu? Ontem eu fui despachar com o secretário de governo, a Procuradoria me devolveu, só que teve um ponto lá que o secretário de governo ficou com dúvida, o prefeito já está sabendo, já estava para fazer a mensagem, já para assinar, para mandar,
Só que eu vou ter que devolver para a procuradoria colocar um parecer mais claro sobre um determinado ponto. Por isso que eu falei que eu saí de lá 8 horas, justamente que eu estava resolvendo outros detalhes e fazendo isso. Já conversei com o Bruno, que é o procurador-geral um dos procuradores do município. Eu acho que até segunda-feira a gente já manda isso. Porque aí terça-feira tem sessão, que aí tem que seguir aquele rito. O prefeito manda a mensagem é lida em plenário, numa sessão, aí depois vai para a primeira votação e segunda votação, e depois volta para o governo para sanção. Então, a partir de amanhã, eu creio que a gente já resolva isso. Beleza? Tá bem. Ok. Sempre aí, o governo está errado. Vamos torcer aí para que saia. Eu acho que a gente esclareceu bastante coisas. Eu não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa, encerrar, fazer uma consideração final, para a gente já encaminhar para o encerramento, tá bem? Acho que a Rosiane pediu a fala. Já fala, Rosiane. Pode falar. Sobre o que a Verônica está falando, da lei emergencial, do atender a todos. É como o David falou lá. A questão do auxílio contempla o que está dentro da lei, né? Quem não recebeu o auxílio, não repetindo o que David já falou, mas é que as pessoas precisam compreender que essa lei está dividida em três partes, né? No caso do auxílio emergencial, que é abrangente a todos, desde que cumpram aqueles critérios. E a questão dos editais, subsídios e premiações também vão ter que cumprir critérios. E, infelizmente, as pessoas não entendem isso, porque não vai contemplar todo mundo. Essa é a verdade. Só vai contemplar quem tiver critérios para isso. Mas a minha pergunta sobre o cadastro é para o David, porque em algumas lives tem a sugestão, David, para que os municípios encerrem, de uma certa forma, o cadastro até o dia 31. E depois que fizer o pagamento dos editais, que tiver todo mundo cadastrado, que já tiver cumprido essa questão da lei emergencial, reabra devido à questão do mapeamento cultural. Aí eu queria saber qual é o pensamento do município quanto a isso. Ou o David ou a Tamila. Não, perdão, eu estava falando com você com o áudio desligado, agora que eu vi. É só uma dúvida, é 31 de agosto ou 31 de dezembro? Eu não entendi. Alguns falando até 31 de agosto. Ontem o Célio Turino comentou. Então, Rosiane, a nossa questão aqui é que a gente tem que pensar na publicidade, na participação, né? Mas a questão da logística também de rotina de trabalho nossa. É o que eu falei, o nosso cadastro ele vai funcionar até depois da Lei de Blanc, mas por questão de publicidade, essas pessoas que já se cadastraram, eu estou querendo fazer depois do dia 15. Depois que publicou, voltar com ele para fazer depois outra publicação, entendeu? Ah, entendi. É só por uma questão de logística mesmo, ele não vai parar. Até porque, quando a gente for fazer um cadastro, imagine São Gonçalo, que tem uma população maior e, consequentemente, uma população de trabalhadores de cultura muito maior que Itaboraí, proporcionalmente falando. Quando for publicar isso em algum lugar, a folha vai ser imensa, entendeu? Não, eu entendo dessa forma também, que tem que ter 2 etapas desse cadastro. Uhum. A etapa para cumprir essa parte da lei emergencial, e para isso precisa ter o encerramento, porque o município não vai ter capacidade de contemplar todo mundo. E a segunda parte é a questão do mapeamento, que são 2 coisas distintas. Então, a gente está fechando na fala. Porque, Rosiane, aí é uma outra questão, eu até coloquei isso hoje nas nossas conversas internas lá na sala. A lei Aldir Blanc, ela tem esse ponto, como você bem colocou, ela tem 3 pilares, do inciso 1, inciso 2 e inciso 3. No inciso 1, que é a relação ao auxílio, muita gente já recebeu o auxílio emergencial, entendeu? E o Estado está querendo ficar com isso, ou seja, a priori vai sobrar dinheiro. Posso até estar falando uma besteira aqui. Se o Estado do Rio de Janeiro ficar com essa responsabilidade,
considerando, por exemplo, aqui, vocês me falam, eu já recebi, você até sendo transparente até da sua vida pessoal, você, o Marcos, o Alberto, a gente já recebeu. Muita gente já recebeu, como tem muito artesão que é servidor público, você está entendendo? O problema da lei nesse contexto é que muito trabalhador da cultura, que tem a sua renda fixa, ele usa, por exemplo, o artesanato, outra atividade cultural, como uma complementação de renda. Você está entendendo? E a lei não aborda esse quesito. Então, o que acontece? Com relação a essa parte de publicidade, a gente vai dar de acordo com a demanda, né? Entendi. David, só complementar uma questão em relação a números, nós atualmente temos 256 inscrições de artistas e profissionais da arte, e no total de 38 inscrições em relação a instituições, coletivos e espaços culturais. Tá? Só para colocar vocês a par dos números, essa é mais ou menos a contagem até o dia de hoje da planilha que eu tenho aqui no computador. Gabriel e... Obrigado, Camila. Gabriel? Oi, estou ouvindo. Gabriel, Espera aí, não estou te ouvindo direito. Está ouvindo? Tá, fala. Melhorou. Não, só para complementar, vou ser breve. Esse relatório de mapeamento que a Rosiane falou, realmente, isso é interessante e até louvável. Por quê? Na fala hoje do presidente da Dataprev, na live do Ministério da Turismo, foi colocado justamente isso, para que facilitasse, a Dataprev está entrando justamente para que facilitasse os municípios e o Estado na hora de realizar o mapeamento das pessoas que realmente podem ser contempladas ou não, o que vai facilitar é justamente isso. Agora, infelizmente, nós ainda temos um grande número de pessoas que são semi-analfabetas, que geralmente, quando se coloca nacionalidade, coloca a naturalidade e naturalidade como nacionalidade. Tem vários casos assim, Itaboraí também vai pedir a regra. Eu acredito que a maioria dos municípios tem essa grande dificuldade. Agora, pelo que ele me falou, inclusive até o secretário Mário Frias frisou, foi que esse relatório de gestão que será elaborado agora, que será entregue na segunda-feira, é que vai facilitar para que os municípios possam lançar seus editais, né? O que ele, inclusive, foi mencionado foi que até os municípios não dificultem tanto nos editais em relação a isso, para que realmente as pessoas que necessitem usar deste recurso, não só para saber se a pessoa que recebeu o auxílio emergencial também fez, assim, talvez até sem saber, os dois cadastros, fez o auxílio emergencial e fez o auxílio, depois que ele vai cair em si e dizer, caramba, mas eu estou no cadastro emergencial, então não vou ser contemplado. Lógico que não vai ser contemplado, né? E o município também, junto com a Procuradoria, ao lançar o edital, eles vão ter o cuidado de saber se o cadastro do Dataprev realmente acusou se a pessoa pode ou não. Então, isso aí, eu acho que nós estamos realmente preocupados em relançar o edital, mesmo porque só tem 180 dias para fazer isso, né? Pelo que foi divulgado por ele hoje, e é que a gente possa também começar a fazer as premiações das pessoas. Então, nós temos que realmente esperar até segunda-feira ou terça, não sei, se será publicado aí o relatório de gestão, junto com as normas que serão propostas, e aí a gente realmente tomar uma posição mais definida em relação a isso. Ronaldo, posso fazer uma consideração em cima da sua fala? Sim, não. Então, querido, nessa questão aqui, é justamente desse diálogo que a gente está tendo aqui com a sociedade civil, justamente para ver essas questões de editais, premiação. Por quê? Edital, premiação, subvenção, tudo isso, ele acompanha um desdobramento fiscal. Ele tem que também, a Lei Aldir Blanc, ela é imperativa, ela é abrangente, mas ela é imperativa. Ela abre muita brecha, por exemplo, quem tem CNPJ, quem não tem CNPJ.
Só que eu falo para você, repito a você e para todo mundo, isso tem desdobramentos na prestação de conta. Os editais, eles têm que obedecer à Lei 866, é uma modalidade de licitação pública. Então, algumas questões têm que ser observadas. A gente vem discutindo justamente disso, de fazer uma coisa lícita, mas de uma forma fácil, que as pessoas possam participar, possam receber de uma forma mais rápida possível. Uma outra questão que eu não tenho acompanhado isso aqui na lei, por exemplo, já até deixei claro que seria interessante que o presidente da República, ou o legislador no caso, criasse uma medida provisória para isentar de imposto de renda quem for receber subsídio de espaço cultural não tem CNPJ. Porque vai ter que descontar, entendeu? Mais do que justo. É mais do que justo que seria, mas eu sou município, nós somos município. A gente não tem como falar isso. A gente pode até colocar numa reunião do fórum, mas seria interessante, você está entendendo o nível de preocupação que a gente tem? Mas só para terminar, a gente tem que obedecer os critérios da legislação em vigor, justamente porque isso aí vai ser auditado depois. Sim, sim. Eu só não digo assim para a gente não colocar assim, ter que colocar a pessoa, tem que mostrar um atestado de vacina do papagaio, e saber se o cão foi vacinado contra a raiva, Não, né? sim. Não, eu te entendo, Ronaldo. A única questão, a lei ela é muito clara e objetiva em certas questões. Não, com certeza. Só que acontece, a nível de município e estado, ela também dá liberdade para os municípios criarem as suas regulamentações. Um dos pontos, por exemplo, que a Tamila sugeriu e foi muito bem colocado, foi a participação da Secretaria de Desenvolvimento Social, uma parceria que a gente tinha já, fortalecemos mais ainda a lei da Lei de Blanc de produzir um relatório social. Isso não é impeditivo, mas isso é um material probatório que diz que as pessoas existem e que o poder público está fazendo o trabalho dele, entendeu? Correto. Certos mecanismos que serão criados é justamente proteger o ordenador e proteger quem receber de uma eventual fraude. Conforme a gente falou e frisa, nós estamos em um ano eleitoral, nem todo mundo que está aqui, às vezes, acompanhando as reuniões do Fórum de Cultura de Itaboraí, ou do Fórum de Cultura do Estado, ou os fóruns nacionais, tem interesses republicanos. Então, a gente está aqui dialogando, mas também tendo essa ciência dos nossos deveres, das nossas responsabilidades, e também de algumas questões que têm que ser, sim, levadas em conta, além da Lei de Blanc, conforme você bem colocou. Gabriel, só fazer uma observação rapidinho em relação à questão do cadastro, só lembrando que o cadastro, ele é municipal, e assim, não necessariamente o cadastro, a pessoa tem que se cadastrar só para participação da Lei Aldir Blanc. Então, a gente também tem que ter esse cuidado ao repassar as informações, porque, eu já recebi o auxílio, eu não vou me cadastrar. A gente está fazendo um mapeamento, como bem lembrou aqui no chat, alguém falou, acho que foi a Rosiane, não, o Gabriel, sobre o mapeamento de cultura. Então, a gente precisa saber, será que Itaboraí só tem 256 artistas, artesãos, profissionais de cultura? Eu acredito que não. Então, a gente sim tem que passar as informações e deixar muito claro. Não necessariamente a pessoa que recebeu um auxílio emergencial, ela vai deixar de preencher o cadastro. Ela vai preencher o cadastro, ela só não vai, quando for as informações, seja para o Estado ou para verificação a nível federal, vai estar lá constando que ela já recebeu o auxílio e essa pessoa não receberá o auxílio da Lei Aldir Blanc, mas ela vai estar cadastrada no município, tá? Era só essa informação. Ok, Camila. Eu acho que todo mundo parecido. Já são 9h22, né? Já está 9h30. Acho que a gente já pode encerrar a reunião e marcar já a nossa próxima reunião. Como questão do comitê, né? A gente vai ter uma reunião com a secretaria nessa próxima semana, vamos marcar. Acho que a gente pode deixar a reunião do dia 20 de agosto, uma quinta-feira. Gabriel, só uma sugestão na sua fala, estou totalmente atípico aqui de agenda agora nesse momento, para a gente não acontecer o que aconteceu sexta-feira, de ter uma sessão debandada, porque teve uma conferência estadual,
que, não desmerecendo o nosso Fórum de Cultura de Itaboraí, mas dentro do fórum você tem informações relevantes que a gente tem que estar participando. Tanto é que até o Marcos foi um dos mediadores da reunião. Ele até falou, participem lá que está tendo informação nova lá. Então, a gente até conciliar antes da reunião do fórum para ver se não tem nenhuma reunião aí de nacional ou estadual para o pessoal não estar inviabilizado de participar. Pois é. O que aconteceu, tem acontecido geralmente, foi isso que a gente debateu na última reunião também, né? Geralmente as reuniões estaduais, regionais, né, do Leste, Fluminense, do Estado do Rio, elas têm acontecido nas sextas-feiras, né? Então, nós marcamos hoje é quinta, para ter uma provável reunião que teria amanhã, né? Não sei se vai ter reunião amanhã, mas já não vai ter mais. Então, fica aí de sugestão. A gente precisa saber também, porque eles puxam, né? A reunião não é igual a nossa, o processo de convocação da reunião não é igual a gente que a gente marca. É pré-agendada, né? Igual no Ministério. Hoje teve reunião do Ministério, uma reunião meio louca lá do ministro do Turismo, mas assim, hoje tem live, daqui a pouco tem live, e a gente fica também, vocês como nós, a gente tem que ficar atento a cada notícia, né? Que é relevante daqui para frente, né? Sim. Eu tô vendo a Eliane Arruda aí, fazendo comentário. Boa noite, Eliane. Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada, que eu estava fazendo a primeira live lá do Fórum de Mulheres Negras, operando ali o Facebook, uma novidade, me reinventando, mas estou aqui, juntinhos, tomando força. Aí. Bom te ver, Eliane. Bom te ver, hein? Que bom, também, fico feliz. Mas então o que a gente pode fazer é já deixar da reunião dia 20, mas caso haja alguma marquem alguma reunião para o dia 20, do Fórum do Leste, Fluminense ou do Estado, a gente remarca, né? A gente convoca uma outra um dia, um pouco. Tá combinado assim? Por mim, tudo bem, Gabriel. E eu quero justificar que o Marcos também hoje não está aqui, devido a essas reuniões que são marcadas na última hora, realmente. Isso. Para mim, tá bom. Mesmo porque até lá a gente já tem a resposta aí da resolução, que vai sair agora segunda ou terça-feira, né? Isso, a gente tem um tempo para a gente digerir um bocado de informações aí. Trabalhar então dia 20, a gente retorna então, da Lei de Urbano. Beleza, então. É 7h30, né? Sempre nosso mesmo horário. Creio que concluímos, então, por hoje, né? Sim. Então, é isso, gente. Obrigado. Até dia 20 de agosto. Então, uma boa noite para todos e todas. Gabriel, lembrando sempre da nossa ata, né? Que você tem compartilhado sempre. A gente também tem arquivado aqui nessa parte dessa publicidade, né? E, mais uma vez, obrigado aí pela atenção aí para a gente poder dialogar. Para todos nós também. Bom final de semana para todos. Amém. Bom final de semana. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, pessoal. Gratidão. Com Deus. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.